Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto super na moda, mas com resultados muito melhores. Então, eu tô com a minha referência na área, que é a Mari Magri. Ela é Head de CS e ela que vai explicar para vocês o que é CS, o que é CX, o que é UX. Mari, seja super bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Já queria que você tivesse vindo há muito tempo. E aquele encontro, foi um encontro, né? Foi. Num sábado à tarde, no boteco. E eu falei com ela, falei, vai lá no podcast. E eu vim, e valeu super a pena. Bom, se eu sou referência pra cá, eu devo dizer que a Cá é total a minha referência. Adoro o trabalho dela. Tava agora mesmo mencionando como que a bateria social dessa mulher dura. Pelo amor de Deus, essa mulher é maravilhosa. Mas, sim, cara, eu trabalho com CS, né? O termo que é o Customer Success, a gente traz para o brasileiro, o sucesso do cliente. Basicamente, a gente garantir o sucesso do cliente através do produto, da plataforma, do serviço que a gente oferece, né? Então, quando a gente se relaciona com o cliente desde o primeiro momento, a gente combina ali, entende o que é sucesso para ele, né? Porque é importante que a gente desloque o que é sucesso para nós e entenda de fato o que é o sucesso para o cliente, e a gente vai trabalhar para garantir que ele alcance esse sucesso tão almejado por ele, né? E aí nessa sopa de letrinhas, como você bem mencionou, a gente tem o CS, o CX, tem o UX, né? Que eles todos ali estão contemplando essa parte, né, do cliente, de atender o cliente, de fornecer ao cliente o que ele espera e atender as expectativas, né? Quando a gente fala de UX, a gente fala muito sobre a plataforma em si, sobre o uso daquele produto, sobre a experiência do usuário diante daquele produto, né, daquele serviço. E quando a gente fala de CX, a gente fala da experiência do cliente naquele serviço ou naquele produto, né? Tem gente que fala que o CX é parte do CS, tem gente que fala que CS é parte do CX, tem gente que fala que CX é antes da venda e CS é pós-venda. Tem várias linhas aí de pensamento, mas o que a gente precisa entender para essa diferenciação é que quando a gente fala de CX, a gente fala puramente da experiência daquele cliente. E quando a gente fala do sucesso do cliente, a gente está falando ali de atingir o sucesso do cliente, né? E aí tem muitas figuras, memes da área ali, que brinca muito com isso, né? Sobre chegar lá, garantir o sucesso do cliente, mas através de qual experiência, né? Então, a gente pode chegar juntos da mesma forma, no mesmo local, mas oferecendo experiências diferentes. Então, essa é a principal diferenciação entre essa sopa de letrinhas aí que a gente mencionou. Muito bom. É muito boa a sua conceituação, porque dá visibilidade para quem nunca escutou os termos, né? Mas antes da sopa de letrinhas, eu quero saber a letrinha Mari Magri. Fala um pouquinho da sua carreira pra gente, das suas formações, das suas conquistas, da sua premiação. Tem uma premiação, várias, né? Enfim, traz um pouquinho de quem é você. Ah, legal. Então, meu nome é Mariana, eu trabalho desde o início da minha carreira, eu sou publicitária por formação. E desde o início da minha carreira eu trabalhei com essa parte do relacionamento com o cliente, né? Então, quando eu estava na formação, na graduação, eu trabalhei muito na parte ali de redação publicitária, de estruturar roteiros, e até comecei a trabalhar dentro da área da parte de mídias sociais, onde a gente também ali focava muito na parte de redação, mas eu comecei a elaborar ali já uma parte na área visual e como a gente aumentar as vendas e como a gente consegue atingir um público novo a partir de anúncios. E aí, a partir disso, eu me especializei na área de comunicação digital e achei muito legal essa área, mas ainda nesse meio, ainda nessa parte ali da graduação, eu comecei a entender um pouquinho o que era o interesse do cliente quando eu comecei a trabalhar em loja, né? Eu acho que é muito normal, o estudante na área de graduação, a gente começa ali, a gente vai trabalhar no shopping, a gente vai trabalhar onde dá ali. Eu fiz isso. Aí todo mundo, né? A gente, quando tá na graduação, a gente se vira nos 30. A gente ainda não tem ainda a quantidade de períodos adequados para entrar dentro de um estágio, né? Mas a gente não pode parar.
Então, eu comecei a observar a experiência que os clientes tinham quando eles entravam dentro da loja, mas eu não sabia o nome. Eu só olhava tudo aquilo e falava, gente, mas não faz sentido a gente apresentar o produto mais caro de cara para um cliente e às vezes nem é o produto que ele quer, nem é o que ele tem interesse. Isso sempre foi uma coisa, uma inquietação que eu tinha na época, né? Que veio depois, fechou quando eu entendi o que era o CS. Depois dessa participação nessa área da redação, eu fui trabalhar na área jornalística, eu fui trabalhar com essa parte do texto, só que na área do jornal, e depois eu voltei para a área de atendimento pelas redes sociais, aí eu fui para um outro jornal que eu fui trabalhar ali um pouquinho também sobre audiência, entender o que o público pensava a respeito do que estava sendo propagado, e aí eu fui entendendo um pouquinho mais sobre o interesse de quem estava lendo, de quem estava recebendo, eu fui somando isso, né? E é muito interessante que quando a gente muda um pouquinho ali do nosso foco e da nossa estrada, né? A gente entende que tudo que a gente fez lá para trás fez todo sentido, né? Para te levar onde você está hoje. Exato. Olha como as coisas, né, fluíram assim. Tudo sempre olhando o público, tudo sempre trazendo algum dado, alguma novidade e uma forma diferente de ver o que o público via, ou, né, ou seu nicho ali naquele momento. É incrível isso. E a gente vai só somando, né? E muitas vezes quando eu vou conversar com alguém que eu vou contar sobre a trajetória e a pessoa vai me trazer também sobre a trajetória dela, a gente percebe que mesmo que a gente mude um pouquinho o foco, quando a gente vê, a gente está somando uma experiência na outra e tudo se encaixa onde estamos agora. Impressionante. É impressionante, é fenomenal. E é meio isso mesmo, a gente vai se encontrando no meio de tudo isso. E aí, dentro dessa área de audiência que eu fui trabalhar num jornal, onde eu fui entender qual que era a percepção do público, e a gente foi taguear ali as emoções, o que sentiam diante de tal informação, e entender um pouquinho mais sobre esses sentimentos, né, que geravam a partir dessas manifestações, no caso, escritas. Eu consegui entender um pouquinho mais sobre essa experiência. E depois, quando eu voltei, né, a trabalhar com essa parte de publicidade, de agência, de comunicação, eu comecei a prestar atenção. Porque a comunicação, ela não é unilateral, né? Não. E muitas vezes a gente vê as pessoas criando campanhas e fazendo ações, até agora há pouco a gente conversando com o Fábio, a gente mencionou sobre isso, sobre essas ações unilaterais, Sim. né? Que não pensam nesse retorno, nessa experiência mesmo. E aí eu comecei a pensar nisso, a falar, a gente está elaborando campanhas, mas como que é essa aceitação, o quão assertivo é, e nesse meio da internet fez com que a gente tivesse essa troca muito próxima, né? Então ficou mais fácil, digamos assim, da gente entender o que o consumidor tem a dizer em função disso. Uhum. É interessante quando você fala de campanha de comunicação, porque quando se cria muito isso, você falou da comunicação, que ela é via de mão dupla, né? É porque a maioria das pessoas confundem comunicação com informação. Então, informação é isso. Eu estou fazendo uma campanha, estou falando de lá para cá, mas eu não estou esperando nada que venha como um feedback, né? Então, as pessoas precisam entender, e eu falo muito isso, que informação é completamente diferente de comunicação. Informação é só uma parte da comunicação, né? É verdade, é isso mesmo. Definiu bem. E é justamente esse entendimento, né, que foi tão importante para a gente compreender o todo. E foi quando, em meados ali de 2018, surgiu a oportunidade, a partir de uma amiga que já trabalhava na área de publicidade, formou na mesma época que eu, me apresentou uma área diferente, que é essa área do CS, né? E ela trabalhava dentro do CS, a gente tem algumas divisões ali entre o onboarding e ongoing, né? O onboarding é quando você faz os treinamentos, onde você capacita a pessoa para utilizar aquela ferramenta, e o ongoing é a sequência posterior a isso, né? E ela já estava trabalhando na área, e ela me apresentou essa área e falou, olha, eu acho que você vai se dar bem aqui, tô gostando muito, acho que parece, né, com você. E aí eu troquei essa conversa com ela, eu fui atrás dela, fui entender um pouquinho mais, gostei muito, e aí eu entrei de cabeça na área, assim. Então foi muito diferente para mim, que logo de cara eu entrei numa startup, eu fui trabalhar com tecnologia, e eu que era super quadradinha, que tava trabalhando ali naqueles modelos bem tradicionais mesmo, de empresa e tal. De repente eu entrei numa startup.
Então, onde as pessoas tinham muita liberdade ali e os processos eram muito flexíveis, dava pra gente inovar bastante. Modelar, surgir, remodelar, prototipar e tudo que a gente vê de startup quiser. maravilhoso. Isso. Eu nem sei trabalhar de outra forma. É um jeito maravilhoso, cara. Mas assim, quadradinha do jeito que eu tava, nossa senhora. Foi um desafio. Foi um desafio. A sua experiência foi positiva ou negativa nesse momento? Foi positiva. Foi positiva. Mas eu tive que me abrir, assim, né, pra um mundo novo, né? Então eu já não entendia. Eu entrei lá e comecei a ver o pessoal, assim, inovando ali, desenhando e falando de letrinhas, né? E falando de CS, UX, e eu tentando entender tudo, e MVP, né? Que o MVP, ele move muito ali os produtos dentro da área de startup, né? De tecnologia, de modo geral. Então, já explicando essa letrinha, né? É o mínimo produto viável. É isso que eu ia falar, eu já expliquei o que é o MVP, né? Já trouxe ele aqui. Então, vocês já estão sabendo, já estão conscientes, a arrasa. E aí é sobre isso. Então, é perder esse medo de errar e aprender com os erros, né? Então, corrigir rápido, pensar logo numa solução e evoluir em cima disso. Então foi uma experiência muito bacana, e na época eu entrei como analista e eu fui entendendo ali dos processos, estudando bastante, colei em pessoas que foram assim essenciais para o meu desenvolvimento, porque existem profissionais que, você viu que engasgou? Existem profissionais que são anjos na nossa vida, né? Que se dedicam ali na nossa capacitação, que explicam, que nos orientam. E nesse início, eu sei que é muito difícil, às vezes, pra gente que na nossa rotina meio doida, né? Você parar pra atender uma pessoa ali que tá iniciando, que tem muitas dúvidas, que quer crescer, que quer entender mais. E eu tive pessoas que foram muito fundamentais pra mim nessa época e me ajudaram muito. Então eu comecei essa carreira, me entender tudo sobre essa parte de CS na Alvo, que foi uma startup que foi a minha formação e pela qual eu tenho um imenso carinho e admiração pelo trabalho gigantesco que eles fizeram hoje. Alva do Danilo? É, a do Danilo. Eu trabalhei com o Danilo na LG. Ah, ótimo, é o Danilo. Ele trabalhava lá e era o meu CEO era o Gabriel, o Valmir era o CTO junto com o Danilo. Uhum. Então eles tinham essa parceria lá dentro da Alvo, né? Então foi Goiânia fantástico. É isso, né? A gente conhece um que conhece o outro, que conhece o outro. Então... E foram pessoas, os três que eu citei aqui, foram pessoas assim fundamentais. Gabriel Rodrigues, ele me formou como profissional e ele teve a maior paciência do mundo para me explicar como que funcionava a estrutura de startup, essa sopa de letrinhas e como a gente faz, né, esse negócio se movimentar. Então foi excelente para mim essa prática, essa experiência. Então eu entrei como analista júnior, saí como head de lá da área, foi assim fantástico e aprendi muito. Tive pessoas e líderes incríveis na época que hoje são meus parceiros que me acompanham até hoje. Então a Jade, Eduardo, Beatriz, todo mundo aí que acompanhou durante esse período. E aí de lá para cá eu fui caminhando ali, passeando, conhecendo um pouquinho. Em 2021 eu fui reconhecida como na lista dos nomes de pessoas para se prestar atenção. É um termo em inglês, mas é para analisar, para prestar atenção, para ficar de olho em 2021. Fica ligado. Latam, né, da América Latina. E em 2022, que foi quando teve de novo essa listagem, eu saí de novo entre ali os 15, né, e do Latam, com aqueles profissionais que valem a pena a gente ficar de olho. Então, para mim é um reconhecimento muito bacana, muito importante. Tá vendo por que você é minha referência? Eu tô sempre de olho em você, Mari. Então, continue, porque eu também estou sempre de olho em você, cara. Mas é isso, assim, eu considero que cada ano, né, uma aprendizagem, cada local uma aprendizagem, cada local, cada conversa, cada pessoa maravilhosa, né, como você, que me ensinou demais e ainda ensina. Oh, meu Deus. Então, eu acho isso tudo de grande valor, de grande importância. E hoje, de agora para frente, nessa carreira, ou para quem quer entrar nessa carreira, né? Como o podcast aqui é muito de carreira, de negócios, de pessoas, traz um pouquinho do que existe melhor no mercado, onde as pessoas vão procurar se desenvolver.
em relação a essas áreas? De repente, é realmente um processo de mentoria? É entrar como você entrou de cabeça numa oportunidade? O que o mercado também está solicitando desses profissionais hoje, quando a gente vê? Porque vaga é toda hora, né? Que a gente vê para as 3 letrinhas aí, em todo momento e no Brasil inteiro. Então, parece que é um boom. E a gente está falando muito da experiência já há algum tempo, né? Bem antes da pandemia, sobre a experiência do cliente. Eu falo sobre a experiência do colaborador, do employee experience, do caminho dessa experiência do colaborador, que é tão importante quanto a experiência do cliente. Mas como conhecer, como ter consistência, bagagem, tanto teórica quanto prática nessa área? Essa é uma excelente pergunta, cara. É uma excelente pergunta. A área de CS, de CX e UX, né? Eu acho que como um comum entre os 3 âmbitos é você ter empatia. É você saber se colocar no local ali do cliente ou de uma outra pessoa, né? E aí, sempre quando eu vou falar disso, as pessoas tendem a entender a empatia de uma maneira equivocada, né? Porque a empatia, ela não fala de você enxergar a situação do cliente com a sua ótica ou da outra pessoa, né? Mas é realmente enxergar a situação pela qual ela está inserida com o histórico, né? Com o local, com o entendimento pelo qual ela está inserida. Então, o conceito de empatia, ele também tem ali as suas divergências de entendimento ali. Eu acho que com o boom, né, do nome, né, a gente criou várias interpretações. Posso dar a minha? Claro. Eu sempre costumo dizer, eu faço oficina de empatia, né, principalmente para líderes e tal, é bem legal, inclusive. Já vi várias coisas acontecerem, assim, as pessoas ressignificarem algumas coisas muito fortes, assim. Legal. Mas eu costumo dizer que, normalmente, eu escuto o seguinte: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Empatia é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Exato. Então, é completamente diferente, né? Eu costumo dar o exemplo, assim. Eu sou uma pessoa com a bateria social alta, igual você falou, gosto de chegar, de conversar, de abraçar. E a Mari não, eu vou chegar do mesmo jeito, vou tratar ela se eu sei que ela gosta do espaço dela. Então, essa sensibilidade para entender o que o outro gosta, o que o outro precisa, o que é sucesso para o outro, ou qual é a dor do outro, não a minha. É muita sensibilidade, muita sabedoria e querer prestar muita atenção. E só para complementar, que eu já falei demais, quero que você fale. A gente tem, a empatia para mim, ela tem uma premissa. A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então, a gente precisa aprender a escutar mais, né, e falar menos. Para ser empático genuinamente, a gente precisa aprender a escutar as pessoas. É perfeito. É isso, cara. É isso. A empatia, ela é isso. É isso. E eu acho que ela engloba alguns itens importantes, né? Por exemplo, a escuta ativa, né? Que é você realmente estar lá e ouvir o que a pessoa tem para dizer e como ela vai dizer, né? Porque a linguagem é muito mais também do que a gente fala, né? Sim. Então, tudo isso é bastante importante para um profissional que quer entrar na área de CS, CX e UX, né? Você entender, ter essa empatia, compreender como que é estar, por exemplo, como que é estar dentro de uma situação totalmente diferente de como você vê ou de como você pensou que seria o ideal. E aí eu tenho até uma historinha que eu gosto de contar quando eu vou dar algum treinamento sobre isso, que é uma história verídica, de uma agência de turismo que vendeu 2 pacotes para 2 grupos diferentes. Então, 2 grupos estavam querendo ir para Miami, e aí ele vendeu o mesmo pacote para 2 grupos diferentes, com objetivos distintos. Então, a pessoa que realizou essa venda, ela não se preocupou em entender o objetivo de cada um deles. Ela só executou a venda. O produto foi entregue? Foi. A experiência foi boa? Não. E aí tem um curso no LinkedIn que ele traz uma situação bem semelhante, que aonde ele trouxe também 2 pessoas com perfis distintos para um hotel em Los Angeles. Então, um hotel extremamente badalado, numa rua principal e tal, e aí colocou uma pessoa extremamente reservada, que tinha um objetivo muito ali de estudo, de introspecção, e um outro grupo que era baladeiro mesmo, né? A gente entregou o produto para os 2 grupos, né? Do mesmo jeito dessa agência de viagem, que mandou as 2 pessoas para o mesmo hotel com um objetivo. Um era passeio de família, o outro grupo ia fazer uma reunião de negócios. Então, se a gente tivesse escutado e se a gente tivesse entendido, né? E não é aonde a gente gostaria de estar em Miami, né? Aonde o cliente gostaria de estar, né? Então,
exemplo assim bem megalomaníaco, né? Mas ele traz justamente essa reflexão. Então a gente deixar o eu um pouquinho de lado pra gente fazer esse exercício. E não é fácil. Não é fácil porque vamos pensar no dia a dia, que é lindo a gente falando. Mas vamos pensar, eu tenho meta para bater, eu tenho remuneração variável atrelada a isso, e eu tô com a faca e o queijo na mão. Por que eu não vou vender? Entende? Então, assim, como trabalhar... E aí é uma pergunta de volta, hein? Você nem respondeu a primeira, mas vamos para essa, depois a gente volta na outra. Como é lidar com isso? Porque é até uma questão ética. E aí a gente repassa por uma questão ética da organização, dos valores dessa empresa. Como lidar com isso no dia a dia? Eu imagino que isso deve ter acontecido na sua carreira inúmeras vezes. Acontece bastante, cara, porque CS também vende. Então, com certeza. Tem muito essa máxima, né? De tipo, CS só cuida ali de reter. Não, CS vende também. E se for um produto grande de tecnologia, com vários módulos, é dali que sai a venda. Porque vem uma necessidade, você se atenta e aí, inclusive, leva essa necessidade para o comercial, enfim, né? Isso, exatamente. A gente gera esse upsell dentro desse processo. Sim. E até como a gente estava falando um pouco antes aqui, gerar a venda na mesma carteira é muito mais barato do que você conquistar novos clientes. Então, quanto que é o custo de um lead? Pois é, toda a campanha de marketing, pré-vendedor, vendedor, depois pensar em quantos ali entraram no funil e quantos de fato ali permaneceram, né, que vão reverter em venda. Então, vender faz parte do CS também. Mas o entendimento disso ele é muito importante, porque a gente nunca pode ver a situação, a jornada do cliente como uma jornada que vai ser finalizada a partir do momento da venda. Porque se a gente pensa em vender somente, a jornada acaba ali. E ela não pode acabar ali. Ela deve continuar, porque quando você aumenta o lifetime do cliente, o tempo com que ele está com você, você consegue gerar mais receita, mesmo que o seu negócio não seja de receita recorrente. Como a gente estava dizendo sobre um curso, né, agora há pouco. Se esse curso tivesse focado em gerar novas vendas a partir das pessoas que estavam satisfeitas, seria muito melhor para ele. E se você vende um produto ali só pensando naquele dinheiro ali, naquele retorno imediato e não na experiência a longo prazo, você vai perder aquele cliente. É uma porta que se fecha. Então, é entender essa experiência como um todo, essa jornada como um todo. Não é fácil, é o que você falou, meta para bater e tal. Mas aí, se você tem, né, uma gestão ou até uma organização estrutural com essa finalidade de entender o que realmente toda a jornada, né? Toda a jornada e o quanto ele se deve dentro daquele CS, porque se você é minha cliente e a gente tem um relacionamento, eu estou conversando com você e eu sei que para o seu negócio o ideal é comprar X e não 2X, eu não vou te empurrar 2X. Porque se você comprar 2X, você vai ficar frustrada comigo, você vai perder a confiança que eu lutei bravamente para ter com você e você não vai comprar de novo de mim. Isso a gente sabe que desemboca em 2 indicadores que a gente fala daqui a pouco, que é o NPS e o churn. Então, da mesma forma que a gente tem metas de venda, a gente tem meta de satisfação e tem metas de retenção de clientes, para poder ter uma balança e uma contrapartida, né? Exatamente. Mas vamos voltar para a formação e a gente volta nos indicadores daqui a pouco. Você falou dessa formação no LinkedIn. E o que mais? O que você orienta? E quais foram as suas maiores referências? Você falou de pessoas. Show, você foi mentorada e você teve essa sorte, né? Agora, e quem não tem? Nossa, é louca com a área, quero entrar, quero ter uma experiência. Para eu começar, né? Ou um estágio, por onde eu começo? Ou eu já sou analista, já formei, né? Mas eu gosto da área. Tem algum curso legal para falar? Tem algum lugar para eu poder me espelhar? Tem mentores que fazem isso? Me fala um pouco. Fala para mim não, fala para o nosso público. Falo sim, tem muita coisa legal pra gente fazer, tem muitos cursos gratuitos. Normalmente, as pessoas quando vêm me perguntar, ela fala assim, eu preciso comprar qual curso, como é que eu faço, onde eu começo? E eu falo, você não precisa comprar nada agora, calma. Respira. Respira, você não precisa comprar nada agora. Você consegue ter uma base legal com os cursos que a gente já tem disponíveis gratuitos, né? Então, a gente tem cursos muito legais, inclusive na própria CS Academy, que tem cursos que são pagos, né? Mas os cursos básicos eles disponibilizam de forma gratuita também. Então, galera, vocês estão entendendo isso? Que os cursos são gratuitos para uma carreira super promissora e que tem vaga para danar no mercado? Tem pra caramba. Tem uma certificação também, eu tenho só que confirmar se é do Sebrae ou do Senai.
Depois você me fala e eu coloco na cópia do anúncio. Mas também é uma certificação gratuita e é uma excelente certificação. Ele faz um apanhado ali de todos os itens importantes para a gente entender sobre a estrutura. Mas é importante que a gente entenda também que mais do que essa sopa de letrinhas, esses termos e tal, a base de tudo isso é a gente gostar de pessoas, querer relacionar com pessoas, querer nos comunicar, gostar de comunicar. Então, até vou trazer aqui um caso onde você vai entender bem, que é da parte de RH. Eu fui entrevistar uma moça uma vez que falou pra mim que não gosta de pessoas. Logo de cara, na primeira etapa da entrevista. E aí me gerou uma grande dúvida, assim, porque dificilmente uma pessoa que não gosta de estar com pessoas, ela vai querer estar inserida numa área de sucesso do cliente, porque é tudo sobre pessoas, né? Uhum. Então, a gente fala muito sobre negócio, sobre ser rentável, enfim, mas a gente, no final das contas, são as pessoas que estão naquela instituição que a gente está tratando, que a gente está se relacionando, que vão fazer, né, esse negócio andar. Então, gostar de pessoas, ter essa empatia, então, gostar de estar nesse meio ali de relacionamento e procurar entender e crescer. Então, a gente tem esses cursos gratuitos e tem também os cursos pagos. Então, a gente tem também pela CS Academy, que hoje é muito conhecida, né, dentro dessa área. A gente tem o SEDA, que também é muito conhecido dentro dessa parte de oferecer cursos na área de CS, CX. Então, a gente tem também, aqui em Goiás, a gente tem o CS Meetup, que ele acontece, ele é uma iniciativa aí do Eduardo Mamed, do José Leonardo, da Luciana, eles se dispõem a fazer esse Meetup aqui em Goiás, que é excelente, normalmente são preços assim super acessíveis. Também trabalhei com o Eduardo. Gente, essa mulher conhece todo mundo. Conhece todo mundo, não. Conhece, é maravilhosa. Da tecnologia, muita gente, né? Por causa de muitos anos em tecnologia, acaba que não tem como, né? Você foi inserido no contexto. Não, e se você trabalhou... Não, depois eu vou te perguntar de outras pessoas, que eu tenho uma lista de pessoas para te perguntar depois também. Mas, assim, procurar estar inserido dentro desses encontros é muito importante. Eles trazem pessoas tão legais e pessoas tão importantes ali para o nosso cenário, que trazem contribuições tão, assim... Relevantes mesmo, que geram reflexões. E às vezes estão vivendo experiências muito diferentes da nossa, né? Sim. E o que é diferente também nos incomoda e às vezes nos gera reflexões, né? Exatamente. Então se aproxima disso, e eu sempre falo pros meninos, eu chamo os meninos do meu departamento de meus meninos, né? São meus filhos. Eu falo muito para eles, para estarem integrados a isso, a essas movimentações. Então, a gente saiu daquele conceito de só tem coisas legais em Florianópolis, Rio, São Paulo. Não tem, a gente tem muita coisa legal acontecendo aqui em Goiás. Então, basta a gente ficar atento, segue o pessoal na rede social, procura o pessoal no Instagram, vai atrás de gente lá no LinkedIn. Segue os hubs com as startups também, exato, que tem muita coisa acontecendo ali dentro, no ecossistema de inovação. Muita coisa. Tem muita... E essas pessoas, né, que estão ali disponíveis para conversar, todas essas que eu já citei são pessoas que estão muito disponíveis para conversar. Eu estou totalmente disponível para conversar. Então, vixe, vai bombar agora, comigo. Hein? Contem comigo. E é justamente por isso, né? Então, é uma dica de leitura, é uma dica de curso. Não, às vezes uma dúvida. Nossa, tô com essa dúvida aqui e você já viveu, né? Você já sabe ali, você já passou, então um desespero, um momento de angústia ali, né, que a gente consegue ouvir, entender. Então é muito importante a gente ter esse relacionamento também, procurar uma rede de apoio na área, que tem bastante, tem profissional bom pra caramba aqui em Goiás. Profissionais, assim, que geram um orgulho danado de já ter trabalhado junto, que tá aí no mundo afora, ou até mesmo aqui ainda, né? E fazendo um trabalho excelente. Então, a gente saiu um pouquinho desse pensamento também que Goiás não tem profissionais excelentes, porque tem. Tem muita gente boa. Gente boa. O propósito do podcast é dar voz aos profissionais goianos. Dar voz, que aqui a gente tem muita gente boa. Então, a gente às vezes se desvaloriza, a autoestima fica baixinha, achando que as coisas estão acontecendo só no eixo Rio e São Paulo. E aqui a gente tem muita gente bacana. Tem mesmo, cara, tem mesmo. Então, se você aproxima, você fecha. Eu acho que esse ciclo de conhecimento,
com essas hard, soft skills, né? E aliado ali ainda com essa rede ali de pessoas interessantes para a pessoa que está buscando, para o profissional que está buscando, né, saber mais, se aproximar dessas pessoas que inspiram, né? Ela é muito importante. O peso do comportamento é muito interessante, trazer empatia, o gostar de ouvir, né, o necessariamente gostar de gente, etc. Em termos técnicos, existe alguma recomendação de formação ou isso vem caindo por terra e a gente vem reconstruindo essa questão de graduação para contratação, principalmente em startups? É outra pergunta excelente e cirúrgica. Não tem uma graduação específica para você fazer parte de CS. É importante as pessoas saberem que não tem nada combinado e nem pauta, né? Não tem nada combinado e pauta. Aqui é quem sabe faz ao vivo e faz embora, na hora. Faz na hora. Mas a cara E olha, eu vou te falar que todo engasgado o Fábio nem sempre corta, tá? Quando ele gosta da pessoa, ele corta. Quando ele não gosta, ele deixa. Ô, Fábio, socorro, Fábio. Eu dei 2 engasgadas feias aqui. Meu Deus do céu. Crê em Deus, pai. Mas não precisa, cara. Não precisa de formação específica. Não precisa. A gente tem pessoas de várias áreas brilhando aí. Eu acho que, assim, tem que querer e se desenvolver, né? Então, procurar estudar sempre, estar perto sempre ali da área, procurando entender. A gente sempre tem nomenclaturas novas e estratégias novas. Então, a gente tem profissionais incríveis da área jurídica, né? Eu tenho uma profissional excelente no meu time, que no meu time anterior também tinha, são 2 advogadas com OAB, e são, assim, excelentes. O meu sei quem é. Com certeza. Que são profissionais excelentes e que estão aí encabeçando a área, né, tocando a área de CS e participando e sendo bastante fundamentais dentro da área, bem como outras áreas também, engenharia de produção, engenharia de alimentos. Dentro da área tem também administradores, tem os publicitários, tem engenheiro, né? Tem um engenheiro civil na minha área, que é também um profissional excelente lá dentro do meu departamento, um excelente profissional. Então, a gente tem pessoas da arquitetura, tem uma arquiteta também. Então, não tem necessariamente um curso de formação que vai te limitar dentro da área, Muito né? legal. Então, é legal a gente ampliar isso, porque hoje as pessoas ainda estão muito limitadas, né? Eu vou fazer direito, eu tenho que advogar, eu vou fazer isso. Não, gente, hoje está tudo diferente. Você tem que... Pode até ter uma graduação para ter uma experiência, para ter uma base. É importante verticalizar o conhecimento, seja em qual área for, mas nem tudo, não gosto dessa área, eu posso migrar? Pode. Quem disse que você não pode? Você pode tudo que você quiser. Exatamente. Pode migrar e pode mudar. E, né, as pessoas, quando fazem essa mudança, né, eu tive uma conversa uma vez com uma profissional que estava saindo da área do comercial para a área de pós-venda. E aí ela trouxe para mim, nossa, Mari, eu tô tão preocupada, eu vou começar de novo, do zero e tal. Eu falei, você nunca começa do zero, né? Eu acho que esse é o maior erro nosso, é a gente achar que aonde a gente está inserindo pela primeira vez, onde a gente está entrando pela primeira vez, né, na verdade, a gente começando do zero, e não é. A gente tem conhecimentos somados em outras áreas, em outras vivências, em outra estrutura. Que faz sentido lá na frente, que é o que a gente começou falando. Exatamente, aonde tudo vai casando. E eu tenho certeza que hoje, eu não tenho mais contato com essa profissional, mas eu sei que ela tá brilhando, porque eu tenho ela no LinkedIn. Então, ela tá na área de pós-venda também, na área de CS, e tá aí, firme e forte, brilhando, e eu tenho certeza que hoje ela entendeu o quão fundamental foi para ela participar também desse processo de pré-venda, venda, e depois do pós-venda, né? Eu acho que tudo é uma somatória incrível de conhecimentos e que nada, quando a gente começa em outra área, é desperdiçado. Com certeza. Mari, a gente foi e voltou, indicadores da área. O que você acha que realmente funciona? É óbvio que eu falei aqui do NPS, do churn, que são indicadores que tem muita relação ali com a área, mas existem outras coisas que são olhadas? Como que é aferido isso? Se existe alguma questão de meta específica? Enfim, me conta um pouquinho do que você está vendo, ou se está surgindo novas coisas, uma nova visão sobre isso. Legal, Kai. Então, o NPS, ele é uma métrica polêmica. Então, ele é o Net Promoter Score, né? Acho que a Ká também já deve ter pincelado sobre isso, Ixi. né? Algumas vezes. Mas pode falar, o público pode ser diferente. Ah, sim. Não, mas é basicamente isso mesmo. Essa avaliação de 0 a 10 e, assim,
quando a gente fala de promoter, né, quando a gente fala de promover, a gente fala de indicação. Então, qual a probabilidade, né, de você indicar aquele produto ou serviço para um amigo, né? Ou você é um cliente, dentro da metodologia, gente, pessoas que viajam muito recebem das companhias aéreas, que são muito comuns. Quem compra com frequência, por exemplo, aqueles berloques na Vivara, por exemplo, se já deu de presente, você recebeu de 0 a 10, quanto você indicaria esta empresa por um outro amigo, alguma coisa assim. E dentro da metodologia, você tem pessoas, clientes, promotores, detratores e neutros. Nos clientes promotores, são aqueles caras que te indicam, você encantou, a experiência dele foi muito boa. Agora, o que eu acho interessante da metodologia? O que eu tenho que fazer para trazer os neutros para promotores e os detratores também para promotores? Então, não é só aplicar pesquisa pela pesquisa, e sim é trabalhar esse ciclo da pesquisa e entender as dores. Por que tem tanto detrator, né? Se for o caso, será que é a minha escuta e eu estou entendendo a dor desse cliente? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente entende o NPS como uma grande ferramenta de satisfação do cliente. Mas como que ela é usada? Só para trazer um indicador puro ou ela tem realmente um ciclo de tratativa? É nesse sentido que eu acho que ele é uma via de mão dupla, né? Se você não fizer o ciclo realmente de tratativa, você está fazendo indicador por indicador e para mim não faz sentido. Mas não faz mesmo, cara. Não faz sentido nenhum. Mesma coisa eu te pedir sua opinião, você me disser e eu... Tanto faz. Não, pra que pediu, queria. né? Pra que pediu, né? Eu te desgastei, eu gerei um tempo seu ali em trazer a opinião pra mim. Isso ficou por isso mesmo, né? Eu não sei se você ia falar que era isso, né? Que ele é um indicador meio conflituoso que você usou. Isso, ele é polêmico. Polêmico, desculpa. Ele é bastante polêmico. Tem gente que fala, não, mas o NPS é só para ficar bonito quando você vai apresentar, trazer uma apresentação para os investidores, ou para divulgar ali a nível de mercado, meu NPS é tal, enfim. Eles criticam muito a efetividade mesmo, ali, o que a gente vai fazer com aquele NPS, enfim. Tem muita crítica em torno dele, né? E até tem gente que critica essa questão do cálculo também, que ele consiste ali num cálculo feito entre os detratores, como a Ká mesmo já pincelou bem falar. Aí. Então, o NPS ele é uma métrica que a gente ainda utiliza dentro da área de CS, apesar de que tem gente que não considera uma métrica, não gosta tanto assim, mas vale dizer que o NPS ele não é uma métrica do CS. Sim. Ele é uma métrica da empresa. Com certeza. Então, quando a gente fala sobre qual que é a probabilidade de você indicar aquela marca, você está falando da marca. Você está falando ali desde a experiência no processo comercial, até a experiência do pós-venda, até o produto, todo mundo ali que participou da construção do produto. Sim. Então, do time técnico, no caso de softwares, né? Então, toda aquela estrutura que engloba o produto ou serviço que a gente está oferecendo. Por então, isso que olhar as tratativas é extremamente importante. Aonde que está a ruptura ali da confiança desse cliente na sua marca, né? Exatamente. É no pós-venda? No produto? Enfim. E um feedback de um cliente, ele é um presente. Então, a forma com que a Ká mesmo mencionou, né? Como tirar ele dessa zona de detrator e levá-lo, né, para a zona de promotor. Então, tem uma regrinha muito básica sobre essa tratativa de NPS que poucas pessoas ali, no dia a dia, quando eu vou conversando, eu vejo que muita gente tem dúvida e tem um pouco de insegurança sobre tratar essas questões do NPS. Então, se eu te mandei o NPS e a Ká avaliou ali que não gostou de ser atendida por mim porque, enfim, falei demais. Eu não vou até a Ká e falo assim, oi Ká, tudo bem? Eu vim te perguntar sobre o NPS que você me avaliou. Você avaliou sim, que disse que eu falava demais. Me explica onde que eu falei demais. Então, é um confronto, né? Sim. Você não vai confrontar o cliente com aquela nota. Você vai procurar entender aquela nota e procurar entender aonde você errou, ou, no caso, o produto, o serviço. Eu dei um exemplo bastante esdrúxulo aqui, falando do atendimento necessariamente. Mas a experiência que ela teve, por exemplo, eu não gostei da maçaneta virada para dentro. Aí você olha para aquilo e fala, mas a maçaneta não está virada para dentro. Então você vai entender o contexto, por que ela acha aquilo. Deixa eu entender um pouquinho melhor. Então tem até um caso, acho que é muito conhecido, acho que provavelmente você já viu, de um senhor que avaliou mal uma experiência numa sorveteria, porque diz que toda vez que ele pede o sorvete de morango, o carro dele estraga.
Não vi isso, não. E aí eles ficaram lendo aquilo e, como assim? Por quê? O que tem a ver o carro estragado com sorvete? Eu tô pegando partes dessa história, eu até peço desculpas pro pessoal que tá assistindo cá nesse momento, mas é um recorte da história de acordo com a forma com que eu lembro. Mas basicamente, quando ele vai comprar, e aí eles foram entender a jornada e a experiência dele. Quando ele vai comprar o sorvete de chocolate, o sorvete de chocolate ele tá mais perto da porta. Então ele deixa o carro, desliga, pega o sorvete de chocolate, entra dentro do carro e ele segue. Mas quando ele leva um pouco mais de tempo dentro da loja, ou seja, indo até o final da loja, pegando o sorvete de morango, saindo e comprando, o carro dele, a bateria arriava. Então, assim, o entendimento da história por trás da compra daquele sorvete foi ali o que ajudou ele a compreender. Então, muitas vezes, o problema, ou às vezes, não necessariamente está na plataforma, mas às vezes na experiência que a gente está entregando. Uhum. Então, ele é nosso cliente, ele é nosso consumidor, ele é um cara que se preocupa com a nossa marca e ele faz parte ali de um grupo, de um nicho, do nosso público, né? Do nosso perfil ideal de cliente, e a gente entende que para ele é importante a gente deixar os 2 sorvetes ali na porta, porque de alguma forma isso vai fazer sentido para a estrutura e para a jornada dele, né? Então, é você entender o contexto, além da nota propriamente dita. Então, por que a maçaneta ela tá torta? Não foi, deixa eu entender. E aí você entende que muitas vezes a forma com que ele visualizou aquele produto ou serviço pode não ter sido a forma legal. Então, ao invés de você ligar e confrontar, você vai capacitá-lo. Você vai se envolver na jornada dele com a finalidade de ensiná-lo a utilizar aquela maçaneta de maneira correta para que ela não venha se inverter, né? Uhum. Então, é fazer essa interpretação mais do que o imediatismo ali, aquela necessidade de confronto. Mas, de fato, de você tentar resolver aquele problema. E aí, gradualmente, gradativamente, de forma muito cuidadosa, você vai vendo essa nota mudar. E é um presente incrível quando a gente pega o relatório de nota de NPS e a gente vê que foi um cliente que evoluiu a nota, né, ao longo dos meses. E o NPS, vale dizer, ele não deve ser rodado ali com muita frequência. Sim. Ele deve porque ele é um processo de construção. Você não vai mudar alguma coisa do dia para a noite, se ela é estrutural, ou se ela é de produto, ou se ela é de treinamento. Quando você fala do atendimento, eu falo, poxa, eu fiquei pensando aqui, né, com a cabeça de CS. Eu falo, meu Deus, um POP estendido? Será que ela estava realmente seguindo ali, robotizado? Não, será que é esse o olhar que o cliente teve do falar muito? Porque, normalmente, qual que é a nossa reação? Eu costumo usar essa frase. A gente age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como a gente é. Quando a gente pega uma nota de NPS negativo, o que você faz? Normalmente, reage. Esse cliente, eu não sei o quê. É sempre o outro e não eu, não a empresa. Quando eu falo NPS, é a empresa. E aí, quando você começa a ter um pouco mais de humildade para avaliar isso, entender essa jornada, você começa a ver rupturas no seu processo, no seu atendimento, no seu produto. E é muito corajoso quem quer melhorar, né? Essa coragem, aí é um outro livro, a coragem de ser imperfeito, porque todos somos, né? É incrível, porque você olha e fala, cara, meu propósito está aqui, eu quero realmente levar esse patamar, esse NPS para um outro patamar, então deixa eu olhar para dentro para ver o que eu posso melhorar para fora. É muito corajoso isso, não é? E nem todo mundo, e nem todo empresário está afim, nem todo empreendedor ainda está afim de fazer isso. É verdade, e é desafiador mesmo, tanto para o empresário quanto para a pessoa que está ali no front, né? Uhum. A gente, é o que você falou e que foi excelente, né? O reagir, ele é muito como a gente é, né? Uhum. Então, a parte de tratar com o cliente, ela exige isso da gente também, que é uma coisa que a gente conversa muito ali enquanto time, né? A energia tem que estar aqui o tempo todo. Então, se eu saio de uma reunião com você, eu vou entrar com outro cliente, eu vou falar a mesma coisa, possivelmente, ali, tratando-se de estrutura do produto, né? Mas é a primeira vez que eu vou falar com ele. Uhum. Então, eu não posso deixar minha energia cair, eu não posso deixar... Então, eu tenho que me manter ali, entregar para aquele cliente a mesma experiência, não a mesma experiência de forma ali, ele vai usar o produto desse jeito, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, não. Mas a mesma energia que eu me dediquei para esse cliente, eu devo me dedicar para esse, com estratégias bem particulares, né, e respeitando e tendo empatia, né. Isso é tão legal, porque quando eu olho para mim, pela Believe, né, eu olho e falo assim, putz, é exatamente isso que eu faço. Quando a gente vai fazer um diagnóstico dentro de uma organização,
Eu tô com 2 em paralelo, eu tenho a equipe fazendo com mais 2 ou 3. Então, a gente tá com 5 diagnósticos em andamento. E aí, você vai vendo exatamente... Eu vou sair dessa reunião com a Mari e vou entrar na reunião com a Ana. É assim, empresas diferentes, culturas diferentes, visões diferentes. O meu produto é o mesmo, é um diagnóstico. Mas você tem percepções completamente diferentes. E até que ponto isso é desgastante? Muito. Até que ponto você usa sua escuta? No máximo. Até que ponto você tira viés emocional? Tudo que você puder. Então, você tem técnicas para fazer isso. Mas é desafiador. É desafiador o dia a dia que você faz isso 5, 10 vezes, né? Então, o trabalhar com gente, né? Seja cliente interno, se é que existem muita gente que fala que não tem cliente interno, né? Seja quem for, é gente. E eu tenho falado isso, eu falei isso numa palestra sábado, né? Falando sobre propósito, eu falo que não é mais B2B, não é mais B2C, não é B2B2C, é P2P. Então, enquanto a gente se colocar no lugar de pessoa, a gente vai escutar a outra pessoa, que na realidade é o nosso cliente. Perfeito, é isso. E é isso, é sobre entender, estar nesse local, e é excelente. E o quão desafiador é ser assim, né? Ter essa visão. Então, já daqui a pouco eu volto pra métrica, tá? Mas já que a gente vai. Isso é um podcast, tá? Faz parte. Mas já que a gente abriu esse parênteses, eu acho interessante. Eu falo muito sobre esse conceito da empatia e da escutativa. Eu sou uma grande defensora da escutativa, mas eu sei que é um desafio. É um desafio gigantesco, principalmente para né, a gente que tem ali 300 coisas, né, ao mesmo simultâneas, tempo. Né? Que a gente executa vários papéis, Sim. né? Então, ao mesmo tempo que tem ali a AK profissional, tem a AK mãe, tem a AK mulher, e que profissional que já engloba ali uma série de vertentes e categorias e negócios, né? E clientes. Então, nós somos múltiplos. E aí, se dedicar àquela escutativa, como você mesma falou, né? Se desligar ali, e agora eu vou entrar na próxima reunião e vou fazer um outro diagnóstico. E não há ali uma contaminação. Exato. Entre uma e outra. Então, é você se despir daquilo e entrar de novo. E isso é desafiador. É bastante. Tô falando que eu faço isso o tempo inteiro. Então, assim... E será que a gente também tem heads como você, que são empáticos com quem tá fazendo isso no dia a dia? Hard ali, né? Ou a gente só quer resultado, e aí as pessoas estão adoecendo. Isso acontece demais. O mundo, ele tá muito corporativo em vários sentidos. Ele sempre foi, né, Mari? Sem dúvida. E isso tá me ajudando a entender muito esse cenário, né? Aonde eu estou hoje. Eu estou fazendo um curso de mestrado e eu tenho um professor excelente na área de pesquisa que se chama Juliano. E ele tem feito a gente se questionar muito sobre um modelo. Quando a gente vai mexer na literatura anterior sobre gestão, a gente vê o quanto dessa gestão ela ainda continua viva nos modelos atuais, né? Então, a gente percebe o quanto a gente continua reproduzindo um modelo que foi criado ali na época ali da era industrial, né? Da Revolução Industrial. E aí, o quanto a gente deve se questionar e se instigar a evoluir enquanto ser humano, enquanto gestão também, né? Porque a gente erra demais o tempo todo. E aí eu vou trazer até um exemplo para você, quando eu digo que eu cobro muito, né? Eu falo, gente, vamos ser empática, escutativa. E eu vacilei recentemente. Eu também quero contar um vacilo, então conta o seu que eu conto o meu. Nossa, eu cometi um vacilo. Eu trabalhava em um departamento e tinha um profissional que eu gosto muito, tenho um carinho enorme por ele, que ele toda vez, a minha linguagem do amor é dar doces. Sem brincadeira. Fábio, você ganhou doce aqui, Fábio? Não, também não, eu Fábio. vou organizar isso. Fiquem tranquilos. Eu acho que essa linguagem é duvidosa. Enquanto eu não receber, eu não vou comprovar. Eu vou proporcionar muitos doces para vocês dois. Amo. Arrasaram. Não pode ver o doce virar. E aí eu sempre, quando alguém faz uma coisa muito legal, muito extraordinária e você sai ali, eu reconheço e eu falo, nossa, meu Deus, que legal. E ai, que legal. Eu compro um chocolatinho, coloco um post-it e falo, você arrasou. E aí eu faço essa troca porque, pra mim, ganhar doce é uma coisa muito maravilhosa. E aí as pessoas, quando descobrem isso, normalmente é quando eu já tô ali enchendo alguém de doce, né?
E aí essa pessoa é um profissional excelente e lá dentro da área da função que a gente desempenhava, ele arrasava demais, um arrasa atrás do outro, né? E aí eu ia sempre e dava ali um chocolatinho, escrevia um recadinho. E aí fui fazendo isso durante um período ali, e eu fazia isso com o time, quando a gente batia uma meta ali, ou conseguia alguma coisa muito fora ali, a gente ia, comprava doce todo mundo, a gente comia um bolo juntos, a gente comemorava. E aí eu fiz um belo dia, né, ele me trouxe um bolo, que era de aniversário dele, e ele me trouxe, né, e ele falou assim, trouxe pra você e tal. Aí um colega da área falou assim, uai, mas você tá comendo bolo? Aí ele, não, esse pode, não tem açúcar. Ele era diabético. Ele era diabético. Eu já tinha dado provavelmente uns 8 chocolates pra ele. Nossa. Então, eu não me preocupei em entender qual que era a linguagem dele de reconhecimento ali, naquele momento, né? Eu fui muito unilateral ali, em querer que ele se sentisse importante, acolhido, a partir de como eu me sinto, né? Empatia. É empatia. E aí eu tava dando doces pra ele e, assim, é um vacilo que eu cometo vez ou outra ali. Eu sou super... Eu tenho uma... Dentro do Gallup, eu não sei se já fez esse assessment. Não. Que vem os seus pontos fortes. Recomendo, tá? Que façam. Pessoal, recomendo que vocês façam. A minha terceira força no Gallup é a individualização. A individualização é exatamente perceber aquilo que você gosta, individualizar a atenção, individualizar o presente, é tratar exatamente nesse formato. Não é empatia, tem a força empatia, tem a força empático. O meu é individualização mesmo, de tratar o outro como ele gostaria mesmo de ser tratado assim. Eu tenho essa percepção muito aguçada, mas é porque é uma força de característica minha, né? Mas você falando do estar presente, o meu vacilo é... Quando eu assumi o primeiro cargo de gerência, tem bastante tempo, durante muito tempo, a minha equipe vinha conversar comigo e eu continuava com o note aberto. E, não, pode falar. E aqui, ó, entregando 300 coisas, né? Eu tenho vergonha disso hoje, mas assim, graças a Deus a gente evolui, né? Então eu tava escutando, e eu realmente estava escutando a pessoa, porque eu tenho uma atenção difusa muito boa. Então eu tava aqui, tava escutando a pessoa, beleza, então eu já vou resolver, pode deixar, não sei o quê. Hoje, jamais faria isso. Nossa. Jamais faria isso. Eu falo assim, espere só um minutinho que eu tô mandando esse e-mail, tô resolvendo só uma planilha, fica aí. E aí eu acabo de fazer, eu fecho a tela do notebook para atender a pessoa. Nossa, que dica. Caio, eu não faço isso. E assim, foram alguns eu tenho que fechar o notebook. anos. Eu fecho. Porque eu estou aqui para você. Eu vou te dar atenção, mas aguenta aí um minutinho que eu preciso resolver esse BO aqui, né? Perfeito. E hoje, gente, não é só a tela do notebook, é o WhatsApp, né? É o telefone. Você tá com o telefone aqui, aí eu corto você para poder dar atenção aqui. Cara, o que é mais presente do que estar presente com alguém hoje? Perfeito, perfeito. E aí, se a gente aprender isso, inclusive com o próprio cliente, né? Uma das coisas que tem acontecido muito na Believe muitas consultorias mudaram para o modelo apenas online. Né? E aí, quando eu falo, não, eu trabalho onde você quiser. Se quiser que eu trabalhe na sua empresa, eu trabalho. Se quiser trabalhar de casa, da onde eu quiser, eu trabalho, porque eu vou te atender do mesmo jeito. As pessoas fecham porque a gente vai presencial. Querem o contato, querem o RH próximo, querem ali junto, entendeu? E tem cliente que não, que tá tudo bem. Pode fazer online, de outra cidade, etc. Mas tem gente que ainda quer o presencial. E eu sinto que isso é um presente para as pessoas, né? Se o feedback é um presente, a sua presença é muito mais. É verdade. Perfeito. Perfeito. Maravilhosa. Tá vendo, gente? Tô aprendendo aqui. Eu vou... a partir de hoje, fechar meu notebook. Cara, que vergonha, eu deixo meu notebook aberto ainda. E ainda, dependendo do que, às vezes, o time fala, não, tem que fazer tal coisa, vou fazer agora, peraí. Aí eu já tô lá, já faço, então, assim, é legal a gente fechar mesmo, ouvir até o final ali, depois que encerrar, a gente realizar as ações que estão relacionadas àquilo, né? Mas é isso aí, a gente tá com o notebook aberto, e aí a pessoa chega, você já quer resolver, você já quer ajudar, e aí realmente é importante estar presente 100%. Pode ser um minuto, é só você fechar a tela e entender. Entender. Sabe? É muito diferente quando alguém faz isso com você. Mas voltando às métricas, a gente falou do NPS, deu um monte de exemplo, até o sorvete de morango com de chocolate. Trouxe aqui o sorvete. É importante a gente não confundir o NPS com o CSAT, né, que é o Customer Satisfaction, que ele já é uma outra linha, né? O NPS, ele tá ali
falando sobre produto, sobre marca, sobre a experiência. E o CSAT, ele tá ali dentro da satisfação do cliente, dentro daquela jornada, dentro daquele fragmento de jornada específico. Então, você acabou um treinamento, você entregou um produto, você entregou um valor, você manda um CSAT. Então, ali você vai avaliar a satisfação com aquele atendimento, pontual, com aquele treinamento. O que a gente estava até comentando antes aqui, né? As ligações indesejadas, mas normalmente quando a gente precisa resolver alguma coisa, né? Em alguma ligação, um cartão, alguma coisa, logo vem a avaliação ali individual, que é pontual, ela não é um NPS, ela é individual daquele atendimento, né? Exatamente. Então, ele já vem para você avaliar aquele atendente, né? Se a sua demanda foi atendida, se ela não foi. Isso. Então, qual foi aquela experiência com aqueles treinamentos. Que perfeito então, você trazer isso, para as pessoas não confundirem, pelo amor de Deus. Chuchu com banana, é completamente diferente, gente. Exatamente, cara. Perfeita. São itens diferentes. E a gente olha essa métrica também no CS. E aí tem as métricas de churn, né, que é o net churn, o logo churn, que vai olhar para essa taxa de perda, né? O churn, ele significa cancelamento, ele está simbolicamente vinculado ao cancelamento. Ou seja, cliente cancelou o contrato, não quer mais seu produto, é isso. Exatamente. E aí a gente tem as variáveis, né? Por exemplo, o net churn, ele vai incluir não só a perda, né, do dinheiro, do MRR, da receita recorrente mensal daquele cliente, como também se ele aumentou o pacote dele, se ele gerou mais receita ou se ele diminuiu, se ele começou com um pacote maior e foi reduzindo. Então, o net churn, ele vai fazer esse combinado aí também. Super interessante, hein? Sobre upgrades, downgrades e também com a saída daquele MRR, né, daquela receita recorrente mensal. Então, são métricas muito importantes que a gente olha dentro da jornada dele também, né? E mais do que isso, a gente entender especificamente como que a gente vai analisar essas métricas para cada negócio é importante também. Muita gente, quando vai conversar, vamos fazer um bench, vamos conversar aqui e tal, aí eles já me perguntam, como é que você faz CS? Eu falo, gente, mas peraí, não é assim. Cada negócio faz CS assim, ó, de uma forma gotinha diferente. disso com uma gotinha disso, mistura, tá pronto, né, Mari? Exatamente, não tem receita de bolo. Assim como não tem receita de bolo para métrica. Então, Mari, mas tal número é ruim? Eu preciso olhar o seu histórico, eu preciso olhar o que o seu cliente está passando, eu preciso olhar a média dessas métricas que são analisadas dentro do segmento pelo qual a sua empresa faz parte. Não dá para eu inventar um número e basear toda a sua estrutura naquele número específico. Então, tem empresas que são mais susceptíveis, por exemplo, a notas negativas, infelizmente. Então, as empresas que lidam com telecomunicação, então aquelas empresas que lidam, que são impeditivos para estabelecer uma comunicação, você fica muito mais bravo. Muito mais bravo. Então, é mais porque ele impede você de realizar uma ação muito básica. É diferente, por exemplo, de eu ficar bravo com um serviço que não influencia tanto no dia a dia da sua empresa. Então, a impressora estragou. Você não fica tão bravo. É lógico que assim, eu tô colocando um recorte, né? Vai que essa impressora estragou pelas 500 vezes, sei lá, milésima vez, você já tá puto com aquela impressora. Mas assim, em paralelo, você vai ficar chateado, por exemplo, com uma empresa de telecom que sua internet parou de funcionar, ou seu telefone parou de funcionar, você não tá conseguindo ligar para as pessoas, você não tá conseguindo... Imagina ter um telefone sem funcionar dentro de uma empresa. Então, ter esses dias o WhatsApp parou de mandar áudio. Por Deus. Foi o caos na empresa. Todo mundo, gente, ninguém consegue mandar áudio, pelo amor de Deus, isso é básico. Então, assim, existem softwares e enfim, funcionalidades e recursos serviços, mesmo. Recursos que, se eles falham, eles irritam mais. Então, a gente tem que ter essas variáveis também. E outros que ali, eles não vão interferir de forma direta ali na sua operação, ele não vai ser um corte na sua operação. Então, que cabe ali um pouco mais, você demanda um pouco mais de, digamos assim, resiliência para aquelas tratativas. Então, você precisa entender aonde que aquele mercado, né, aonde que aquele cliente está situado dentro daquele mercado, para você poder ter também comparativos, métricas e números para comparar esses resultados dessas empresas. Então, não é taxado. Tipo, se você não tem nota 100, você não serve. Não, e é super importante você trazer isso, porque é o que eu acabei de brincar aqui, né, do churn com net churn. Você tá comparando o que com o quê?
né? E qual que é a sua maturidade dentro desse processo? Há quanto tempo você aplica? Qual o número dos seus clientes? Até coisas básicas mesmo, né? Antes de você até olhar e fazer bench com o mercado, como é que são os seus processos hoje, né? Há quanto tempo você tem maturidade para gerir esses indicadores? Ok, benchmark interno bem feito, aí vamos olhar para o mercado, como é que a gente está se comparando? Então, eu acho que é isso, é não comparar mesmo com coisas diferentes, né? E outra, qual é o seu objetivo? Às vezes a gente tem até que ficar um pouquinho dentro, entender um pouquinho dos nossos processos, alcançar alguma melhoria para depois a gente ir para o mercado também, senão vai gerar tanta angústia. Enfim, cada empresa de um jeito, cada head ou cada gestor ali lida de um jeito com a informação. Ter referências é super importante, mas não se angustiar apenas pela referência, a referência pela referência, entende? Acho que é o que você falou mesmo. É isso mesmo. É entender, né, como que funciona cada métrica e como que funciona o seu negócio. Porque se a gente generalizar, isso é em tudo, né? Olha aí, acabei de falar de um conceito que eu generalizei, onde todos devem amar ganhar doces. E me lasquei. Da mesma forma, é assim com qualquer outra coisa, qualquer outro segmento, qualquer outra métrica que a gente for tratar, tudo tem que ser feito como você mesmo citou, de forma individualizada. E é isso que eu ia falar, individualização é isso, você perguntar para a sua equipe assim, como que você gosta de ser reconhecido? Um vai falar, eu amo ganhar chocolate. Não, o bilhetinho para mim é suficiente. Nossa, você pega uma água, para mim me agradece. Cada um vai falar de talvez de uma forma, e talvez as pessoas nem falem, porque elas nem sabem como é ser reconhecido. Nossa, é verdade. Então, assim, gestor tem que saber conhecer cada um da sua equipe na sua essência, assim, ó. Exatamente no seu processo de reconhecimento, no seu processo de autonomia, no seu processo decisório, porque cada um deles vai entregar de uma forma diferente. São pessoas, não tem fórmula mágica. Perfeito, maravilhosa, incrível, é isso mesmo, cara. Azul. Mari, e de agora pra frente, a gente tá chegando aqui ao fim. Me fala, uma pessoa extremamente relevante no mercado, referência, tá sempre palestrando na Campus, minha parceira de Campus. Sim, então sempre aí, ligada a esse ecossistema de inovação, sendo reconhecida no LinkedIn. Então, assim, é uma carreira de muito sucesso, né? De muita entrega consistente. Não tem liderança sem resultado, você vem cultivando esse resultado. Por onde você passa, você é reconhecida, admirada. Ah, que lindo. Eu queria saber de agora para frente, né? O que você pensa da sua carreira? Tá fazendo aí um mestrado ainda que eu nem sabia. Me conta um pouquinho o que você almeja, quais os próximos passos. E para a gente finalizar, quem é a Mari Pessoa? Além de toda essa experiência, essa bagagem, essa profissional incrível que você é, o que te move? Nossa, cara, que pergunta maravilhosa, né? A gente, na hora de falar da gente, eu não sei você, mas me dá uma engasgada, eu fico, meu Deus, quem sou eu? A gente faz aquela retrospectiva. Mas, de próximos passos, para mim, nesse momento, eu estou seguindo ali, eu tenho uma consultoria, eu dou esse apoio para algumas empresas e para profissionais, então a gente tem essa troca. Inclusive, já me ajudou várias vezes na Vitazuri, meu sócio André super te agradece. Ah, que bom, eu espero Ele que super te adora, assim, ó. E a gente tá caminhando aí nesse processo de startup, que é um processo dolorido, né, às vezes. E eu acho incrível que vocês focaram em entregar uma experiência, vocês olharam para a experiência do usuário dentro da plataforma ali no início. E isso é tão legal, isso é tão importante, né? São poucas empresas que têm essa virada de chave de, estou construindo algo, mas eu quero entender como que isso vai ser para o usuário, como que isso vai ser para o cliente, como que serão essas etapas. Nossa, mas isso é um bichinho que te pica, e toda vez que você vai olhar para isso, você tem algo que você quer melhorar, você tem algo que você quer mudar, né? E que você vive mesmo, quando você vive o propósito, assim, é incrível mesmo, né? Mas voltando, próximos passos, a consultoria, mentorar profissionais. Isso. E eu tenho uma parceria com 2 profissionais incríveis que estão também nessa área da mentoria, que é a Beatriz e o Eduardo. A gente tem alguns projetos separados também. E vou dar um spoiler já, assim. Adoro! No dia 15 de julho, eu e a Beatriz, a gente está organizando uma aula, um aulão mesmo sobre CS. Vai ser lá na Trinos e vai ser aberto. A gente vai começar, assim, vai ser para profissionais fora da Trinos, né? A gente vai só usar
do espaço ali, do apoio que eles têm nos dado nesse momento. E aí a gente vai disponibilizar o link para os ingressos, para as entradas em breve, mas assim... Deve ser via Simpla, né? Simpla, a gente está olhando pelo Simpla mesmo. E vai ser muito, muito interessante para a gente ter essa troca nesse momento, para quem está começando, quem quer entender um pouquinho mais. É um evento gratuito ou ainda não? Vocês não sabem? Não, ele vai ser... A gente ainda não fechou a questão da precificação. Mas aí, quando fechar, eu te aviso. Mas eu só acho que quem assistiu o podcast e for lá no seu perfil e te chamar falando que quer ir, tem que ter um desconto. Tem desconto. Vai ter desconto. Já que você deu spoiler, filho, então... Eu vou garantir um desconto. Para quem já ouviu, para quem é ouvinte do podcast, pode me chamar lá no Instagram, no LinkedIn, que eu fala, eu quero ir, eu quero um desconto nesse negócio. A Bia que lute. Ela já tá sabendo, ela já tá alinhada, ela sabe como é que eu funciono. Então a gente pode me chamar, que a gente vai garantir um desconto sim. Então tem esses projetos que eu tenho com a Bia, esses projetos que eu tenho com o Eduardo também. Eu faço um mestrado, e também hoje eu trabalho na Poly, eu tô dentro da Polichat. A Poly é uma startup omnichannel fenomenal, fantástica, onde a gente reúne ali várias ferramentas que são importantíssimas, essenciais para esse relacionamento do cliente, desde o processo comercial até o pós-venda, né? O quanto é importante a gente ter na mesma tela as conversas todas ali integradas, né? E conseguir fazer essa gestão. Então, gosto muito da Poly. Inclusive, aproveitando que a gente está aqui, então, para quem está assistindo o podcast, que tiver interesse em adquirir o produto, o software, a Poly. Fala lá pro povo. Então, quem quiser ali conhecer um pouquinho mais sobre a Poly e quiser saber mais sobre preços, pode dizer que você veio do podcast com a Karina aqui, que foi por causa dela que você vai conseguir um desconto. É só avisar. Tô com moral, hein? Falou que veio do podcast, a gente consegue um desconto pra você. Legal. Então, esses são os meus próximos passos. Eu estou me dedicando muito nessa parte também acadêmica do mestrado, que eu tenho. Tem vontade da docência? Eu gosto muito, é algo que me inspira, assim. Eu gosto muito da área de... Eu fui formada por professores muito incríveis, então que eu tenho imensa gratidão, e isso sempre foi algo que me ficou ali pensando, mas mais do que tudo é entender essa parte, né, da bibliografia, da pesquisa e do comportamento mais profundamente. Então está sendo muito importante. E é o que te move? Quem é a Mari fora o CX, o CS? Nossa, isso assim é uma pergunta extremamente complexa. Eu sou capricorniana, para quem acredita em signo. E eu tenho ascendente em Capricórnio, para quem também ainda acredita em signo. Mas assim, eu sou puramente trabalho. Trabalho e dinheiro, gente. Assim, resume, é mulher e doces. E doces, anotem. Então, eu me vejo muito dentro da área do trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. Eu sou uma pessoa que... O que me move são outras pessoas. E até recentemente eu tive um feedback de uma pessoa que já esteve comigo no meu time, que ela falou numa brincadeira que teve do Instagram, né? O que eu gosto, e ela colocou... ver a gente crescendo, vendo a gente saindo da casinha. E aí isso me deixou muito emocionada. Um outro ponto também, eu me emociono com facilidade, mas me deixou muito emocionada porque é justamente isso, assim. O que me move é ser importante dentro da jornada das pessoas, seja ali dentro de uma empresa, ou enfim. E não é balela, não. Realmente... Não é balela, porque eu vou puxar só mais um gancho pra gente fechar. Experiência é importante dentro da experiência das pessoas perto de você, porque você é uma pessoa que apoia muito a sua família. Sim. Né? Que tá ali o tempo inteiro como um cuidado muito genuíno. Eu acho lindo isso, porque é muito difícil a gente ver isso hoje em dia. E eu vejo isso em você, por isso que eu falei que é da pessoa da Mari, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa emoção. E realmente, de ver as pessoas bem em sua volta, você tem isso. Eu tenho essa necessidade, né? E você pontuou bem, eu sou muito família, eu sou muito ligada ali ao meu núcleo familiar. É uma família que já promove isso, então assim, tá todo mundo sabendo onde eu tô, o que eu tô fazendo, tá interferindo. Até João, lá no Investidor Sardinha, achava graça que do nada a gente descia no elevador e a gente topava com um parente meu, e é assim. João foi um grande professor meu também, um cara fantástico. Adoro ele também. Não, foi muito importante para minha formação em vários momentos. Eu já dei esse retorno para ele também. Então, eu acho que mais do que isso é fazer parte dessa jornada da pessoa e ser alguma coisa. Então, é alguém olhar e
falar, poxa, fez a diferença. Então, assim, não precisa necessariamente daquele reconhecimento do ego, né? Do tipo, nossa, a pessoa foi muito... Mas, assim, saber que naquele instante ali eu consegui contribuir de alguma forma, de algum jeito, né? Para mim, isso é impagável, eu acho que é mais do que tudo a essência da Mariana, assim. Então, seja ele em família ali, ou seja que se você me pedir qualquer coisa, você sabe que eu vou me desdobrar, e se você não tiver tão legal hoje, eu vou te encher de doces, mas talvez eu tenha que te perguntar. Se é sem açúcar ou com... Mas é fazer parte da sua jornada e tentar, de certa forma, te fazer se sentir bem e estar bem. Pode ter certeza que hoje você me fez sentir melhor. Tenho certeza que fez o Fábio também ali. Inspirou a gente. Eu aprendi muito com você. Então, saiba que se esse é o que te move, você me ajudou a ser melhor hoje, trazendo tanto conhecimento e de verdade super te admiro. Muito obrigada por ter aceito o convite e que a gente possa se encontrar mais vezes, inclusive no evento do dia 15, hein? Claro, conto com você. Muito obrigada, viu, Cá? Você é uma profissional que eu tenho uma imensa admiração. Inclusive, a Ká, ela é uma pessoa que sente as pessoas sem elas falarem. A Ká era do tipo que batia o olho assim e falava assim, você não tá bem, né? Então, ela consegue captar tudo e, assim, essa sensibilidade, essa dedicação. Porque uma coisa é a gente saber que uma pessoa não tá bem, outra coisa é a gente querer entender por que ela não tá bem e torná-la bem, né? Então, você é esse tipo de pessoa. Excelente, eu tenho uma admiração gigantesca por você e por todos os trabalhos que você faz e por todos os 502 projetos que você toca e tudo, em todo lugar que eu vejo essa mulher tá palestrando, tá no podcast, tá trabalhando e tem um negócio e tem, nossa, empresária e maravilhosa. Obrigada. E eu acho que pra gente finalizar, vou finalizar com uma frase que eu lembrei, esqueci, mas vou tentar lembrar dela aqui de novo. Pra gente finalizar, que faz muita consonância com tudo que a gente falou aqui agora. É algo assim, tá, gente? Eu não vou lembrar. Não permita que ninguém saia da sua presença se sentindo pior do que estava quando chegou. Então, eu acho que isso é um propósito meu e da Mari muito claro, de transformar vidas, de fazer as pessoas saírem da nossa presença melhor que elas chegaram. Que você fique aí também melhor na nossa presença depois desse episódio. Um beijo. Até mais.